Fala, amigo do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Eu acho que Fernando Alonso foi inocente no acidente com Hamilton ontem, lá no GP da Bélgica. Mas ele ainda terminou o dia como sendo o mais equivocado entre os dois pilotos. Vamos lá falar sobre isso agora. Espero que tudo bem com todos vocês. Pedro Henrique Marum aqui, começando essa semana, mais uma daquelas semanas onde está encavalado a participação da Fórmula 1. Teve Bélgica nesse fim de semana, tem Holanda no próximo, depois tem Monza, GP da Itália no seguinte, 3 fins de semana seguidos para tirar o ranço de férias. E o GP da Bélgica marcou mais uma vitória do Max Verstappen. Não digo que tenha sido a melhor corrida do ano, porque não foi. Foi uma corrida razoável, mas uma corrida muito marcante. Quando o filme do bicampeonato mundial do Verstappen passar, as pessoas vão lembrar do GP da Bélgica, onde ele largou no 14º lugar por conta de punições e venceu com facilidade, com o pé nas costas, 18 segundos de frente. Agora tem 93 pontos de vantagem para Sérgio Pérez na liderança, 98, creio, para Charles Leclerc. É uma questão de quando, não mais de se o Verstappen vai ser campeão. Mas eu nem vou falar sobre isso. Vou falar sobre o que o incidente da largada arrastou durante o restante do domingo lá na Bélgica. Porque o Fernando Alonso largou muito bem, o Pérez largava em segundo, né? Vamos recapitular. O Sainz se defendeu no primeiro lugar, o Pérez largou muito mal, o Alonso largou bem, o Alonso ganha a segunda posição e o Hamilton também passou o Pérez, assim como o George Russell. Hamilton vinha em terceiro e ali, nas curvas seguintes à saída mesmo da prova, o Hamilton encosta no Alonso e faz o movimento para contornar e ganhar a posição. Ele agiu como se o Alonso não tivesse ali. Depois admitiu a culpa pelo incidente, disse que não deixou espaço, de fato não deixou. O Alonso deixou todo o espaço justo que deveria ter deixado para o Hamilton. Então o Hamilton teve o espaço dele, não cedeu o espaço de volta, cometeu um erro sério, foi um erro sério e que foi muito mais custoso para ele do que para o Alonso. Atrapalhou a corrida do Alonso, mas não destruiu o carro, não quebrou, o Alonso continuou tendo um bom ritmo, chegou em quinto, ainda conseguiu chegar na frente do Leclerc. Então só o Hamilton mesmo que acabou abandonando, levou a pior, não marcou ponto nenhum, daí tem aquela imagem dele olhando o carro, depois andando pelo que era quase uma trilha do lado da pista para voltar lá pro paddock, enfim. Então, ninguém vai passar pano pro erro aqui. O Hamilton se equivocou. Só que aí entra uma outra questão. E eu acho que o Alonso passou muito dos limites no trato com o Lewis. E, de novo, eu vou começar a falar sobre isso e eu não estou dizendo do que ele disse no rádio. Porque eu acho que o rádio ele é uma captura de momento. Depende muito da personalidade. O piloto está com os nervos à flor da pele. Sempre que um atleta está praticando o seu esporte no nível mais competitivo possível, ele está com os nervos à flor da pele. Mas o piloto, pela adrenalina, velocidade e tudo mais, pela quantidade de coisas que ele está fazendo ao mesmo tempo também, ele fica realmente pegado, possesso muitas vezes. E o Alonso falou, esse cara só sabe largar da frente e tal, é um idiota. Ele passa do ponto, mas eu relevo, tá? A não ser que você seja preconceituoso, não estou falando especificamente com o Hamilton, mas com qualquer piloto do mundo, você fale alguma coisa realmente fora da linha ou o trem, aí eu não passo o pano. Mas tirando isso, só se exaltar um pouco, passar um pouquinho do ponto, tal, no rádio, no momento em que a coisa acontece, eu acho bem, dá para relevar tranquilo. Só que o Hamilton, o Alonso continuou falando sobre o assunto, mesmo depois da corrida. E aí ele traz à tona o acidente do GP da Bélgica de 2014 também, GP da Bélgica, com o Nico Rosberg, que aí eu acho que é uma falta de respeito absoluta, né? Primeiro porque não faz sentido. Não sei se você que está assistindo o vídeo lembra do acidente, mas foi o acidente que mandou de vez pelos ares a relação Hamilton e Rosberg na Mercedes. E o Hamilton sai do paddock aquele dia dizendo que a batida tinha sido proposital, que o Rosberg tinha
tinha confirmado na reunião interna lá da Mercedes, ainda em Spa. Depois o Hamilton voltou atrás, o Rosberg disse que não, desconversou, não falou diretamente, a Mercedes também. Mas todo mundo sabe que o que aconteceu em Spa foi uma batida que foi pensada antes, foi premeditada pelo Rosberg. Ele queria criar ali uma situação, achava que o Hamilton, enfim, ia sendo favorecido. O Rosberg tinha ganho a primeira corrida com o abandono do Hamilton, depois o Hamilton tinha ganho um monte de corrida seguida, estava virando de vez a bandeja do campeonato, e o Rosberg fez aquilo. Ninguém nunca falou depois, claramente, abertamente, que foi proposital, mas ninguém contesta isso no paddock da Fórmula 1. Meio que todo mundo sabe o que aconteceu. O Rosberg causou aquele acidente. Não é um juízo de valor sobre o Rosberg, mas é a avaliação correta de um incidente específico. Tem nada a ver com o que aconteceu no domingo. O Hamilton cometeu um erro. O Hamilton não está acostumado a cometer erros assim. E aqui não é, de novo, não estou tratando o Lewis Hamilton como um infalível, mas muitas vezes a gente acha que o Hamilton abre a porta até demais para rivais. Ele joga leve, eu não vou nem usar o termo joga limpo, ele joga leve, ele pega leve até demais, em dados momentos com outros rivais até mais sérios, né? Como o Verstappen no ano passado, muitas vezes. Ele tira o pé e deixa o cara que está tentando se impor mais na força levar a melhor. Então não faz sentido na minha cabeça você tratar como se o Hamilton fosse um reincidente disso. E aí vai para um outro ponto. É impossível não pegar isso e transplantar para 2007, para o desentendimento naquele ano e para o fato de que o Alonso tem... Aquela temporada e o Hamilton em si deixaram chagas no Alonso que nunca sararam. Eu acho que tem um pouco disso, mas tem um pouco de outra coisa também. E claro que aqui é uma avaliação psicológica, de certa maneira, que é uma opinião, é uma ideia. Não estou na cabeça dele, não tenho como dizer ao certo. Mas fica muito difícil dizer que não se trata de um incômodo generalizado do Alonso por não poder dizer com uma cara séria que ele é o melhor ou o maior, ou o melhor piloto, maior piloto ou piloto de maior sucesso da sua própria geração na Fórmula 1. E aí eu me lembro não só de coisas que ele falou com relação ao Hamilton, mas de coisas que ele falou com relação ao Sebastian Vettel, que é o outro cara que tem mais vitórias, mais títulos que ele. Aí já falou que o Vettel não era isso tudo, que o carro que ele ganhou, ele devia ter ganho a Red Bull, né, naqueles 4 anos de 2010 a 2013, que ele devia ter ganho com mais vantagem, nos 2 anos em que houve briga exatamente com o Alonso, então, de Ferrari, em 2010 e depois em 2012, em 11 e 13 o Vettel ganhou com o pé nas costas, que se fosse outro naquele carro, se fosse o Hamilton naquele carro, teria ganho com muito mais vantagem. Então, o Alonso já virou os canhões e já atirou também para cima do Vettel. A habilidade. Aí, depois, o Alonso trata o Hamilton como o maior piloto da geração. Claro, chega num momento, com o Vettel você pode falar, ele ganhou num momento específico, com uma equipe, depois que as coisas mudaram, nunca mais se encontrou e tal. Com o Hamilton ganhou mais de uma equipe, em mais de uma situação, equipes que estavam em grande fase quando ele chegou. Então, chega um determinado momento e ganhou muito mais, que fica meio ridículo você tentar pleitear algo que é indefensável. Como é que ele vai dizer que é melhor? Como é que ele vai dizer que o Hamilton não é isso tudo? Não tem como. Com o Vettel já é meio ridículo, mas com o Hamilton é muito. Então, fica esse joguinho de ataque, de alfinetada, que o Alonso gosta de fazer. O Alonso reclama demais, reclama o tempo inteiro. A gente trata como o velho resmungão, agora que ele está mais experiente, mas ele sempre foi assim. Reclama muito, reclama o tempo todo, gosta de alfinetar o tempo inteiro, e eu acho que ele passou muito do ponto com o Hamilton. Não dá, pela situação, pelas circunstâncias, como ele trata o Hamilton muitas vezes, como ele trata o Vettel, já tratou muitas vezes, que se trata de um despeito, sim, porque ele, Alonso, não pode olhar para si próprio e falar que é o maior piloto da sua geração na Fórmula 1, o que parecia que aconteceria quando ele desbancou os títulos do Schumacher lá em meados dos anos 2000. Quero saber o que vocês pensam e, claro, fiquem com a gente ao longo dessa semana, deixem seu comentário, o like no vídeo, o like no canal e até a próxima.